motivo para trancar um recurso. Mas não adiantava eu ficar fazendo isso, porque chegava no TST e eles mandavam de volta. Eu achava que a diferença era ínfima, que era uma maneira de não querer julgar o processo. Bora ver se agora muda, porque, por mim, eu acho que isso realmente é sanável. Agora, de uma certa forma, você diz para o advogado, você pode errar, porque nós vamos te dar a oportunidade de corrigir teu erro. Você é uma pessoa que precisa ser tutelada por mim. Eu vou te dar um prazo para tu emendares a tua inicial, vou te dar um prazo para tu corrigires um documento que não entrou, eu vou te dar... Para a parte, eu acho que é relevante. É muito ruim quando a parte não vê a solução do processo por conta de filigrana. Exigir, por exemplo, que conste o estatuto, junte o estatuto, onde mostra que aquele que assinou a procuração, ou aquele que assinou a carta de preposição, ele tem poderes para isso, e todas as alterações contratuais que aconteceram até mostrar que ele tem poder para isso ou não, acho que isso aí não é correto, né? Nós não temos que criar realmente, concordo com o Pedro plenamente, quanto menores forem os entraves para que se julgue efetivamente o mérito, melhor será, porque aquela causa vai estar solucionada, as pessoas vão sair dali com uma resposta definitiva, não com uma não resposta, que é a extinção do processo sem resolução de mérito, ou com uma não resposta com resolução do mérito, mas sem que isso tenha ficado claro, né, na instrução processual. Acho que tem que ficar claro também. Então, chegando no ponto para já me encaminhar para os poderes do relator. Reitero que não houve revogação, isso até alguns processualistas do trabalho, Edilton Meirelles e outros, entendem que teria havido revogação do 769 pelo 15 do CPC. Não acho que houve revogação, é um microsistema jurídico, não é assim que se altera um microsistema jurídico, e também a gente não pode escolher, agora o 15 revogou o 769. Ele fala a mesma coisa que o 769, é supletivo e subsidiário, porque a palavra supletivo é muito mais do que subsidiário, aí vai para dicionário, o que é supletivo, o que é subsidiário. O fato é, a cláusula de contenção do 769, ela continua, no meu entender, claro, sujeito a todas as críticas que é sujeita mesmo, só aplicável nas hipóteses concomitantes de casos omissos e desde que haja compatibilidade com as normas processuais trabalhistas. E essa compatibilidade, no que diz respeito a essa compatibilidade, é que a gente vai lá, recorre para o princípio fundamental do direito do trabalho, que é tratar desigualmente os desiguais e dar uma prestação jurisdicional célere e efetiva, sempre absolutamente motivada e fundamentada. Isso é inexorável. Então, pode aplicar o CPC quando a aplicação das regras da CLT forem mais morosas, nós cansamos de fazer isso. Na verdade, nós fizemos um movimento de ida ao CPC. No início não ia ao CPC, depois o CPC mudou. Quando o CPC mudou, ele incorporou algumas práticas trabalhistas e, com as mudanças que vieram no CPC, nós voltamos a recorrer ao CPC, o 557, o 273, o 461 e vários outros artigos que vieram dar maior efetividade, maior celeridade. E esses artigos, as tutelas de evidência, as tutelas de urgência, tudo continua sendo aplicado como era antes. Isso realmente, a CLT é omissa, digamos assim. Só que a gente ainda tem que fazer um movimento antes de precisar do CPC para ver os poderes do relator. E é um movimento que ele tem ficado esquecido por nós mesmos, juízes e desembargadores, principalmente os desembargadores, que é o nosso regimento interno. O nosso regimento interno, no artigo 115, ele simplesmente prevê todos esses poderes ao relator. Compete ao desembargador relator indeferir liminarmente a petição inicial nos feitos de competência originária e negar seguimento a recursos na forma da lei. Que lei é essa? Aqui
perfeitamente aplicável o CPC, e nós vínhamos fazendo isso e continuaremos fazendo. Naquelas hipóteses, então, que se permite ao relator negar seguimento no CPC, claro que a devida adaptação, que lá é precedente do STJ e tal, e nós temos um sistema que o TST rapidamente trouxe, que foi... Se antecipou muito bem. Foi uma estratégia que eu reputo muito boa, porque nos antecipamos, já criamos o nosso próprio, de tal forma que ninguém vai dizer, olha, aqui está tudo omisso e a gente vai ter que se adaptar àquilo que veio do CPC, que não foi exatamente pensado para o processo do trabalho. Pensamos para o processo do trabalho e fizemos. E ali se tentou, inclusive, colocar várias multas. O projeto original vinha com multas que nós não temos aqui, que era para suprir, mas o Congresso tirou essas multas e deixou a gente... não foi exatamente como nós queríamos, mas se antecipou por isso, antecipou inteligentemente. Para mim, foi uma medida, assim, foi muito... O TST foi muito inteligente mesmo, agiu de uma forma inteligente. Segunda competência do relator, de acordo com o nosso regimento interno, e o próprio CPC remete ao regimento interno, a outras competências do relator, mas a nossa está aqui. Instruir os processos de competência originária que lhe forem distribuídos, promover, mediante simples despacho nos autos, a realização das diligências julgadas necessárias à perfeita instrução do processo, fixando prazo para o seu cumprimento. Processar, quando levantados pelos litigantes, incidentes de falsidade, suspeição e impedimento. Requisitar autos originais. Resolver os incidentes que não dependam de decisão do órgão julgador, expedindo, quando for o caso, competente mandado. E aqui no 7º, esse eu achei, para mim foi surpresa também, que nem eu tinha assim... Quer dizer, eu sabia que tinha lá no regimento interno, mas a gente já está com tanta mania de usar o CPC, que a gente já cita o 557 do CPC e não cita o 115 do regimento interno, que para nós tem uma vinculação maior. Executar as diligências indispensáveis ao julgamento, podendo promover qualquer meio idôneo de prova nas ações de competência do tribunal e, quando caracterizado motivo de grande relevância, também nos feitos em grau de recurso. A gente já podia, há muito tempo, se não quiser mandar baixar os autos, fazer o que o CPC está dizendo para fazer agora. E essa emenda aqui no regimento interno foi de 2006. Devolver, dentro de 60 dias, os feitos distribuídos, apresentar o acórdão para assinar na própria sessão, homologar acordos, desistências, conceder medida liminar e mandado de segurança, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida na inicial, a de referendo do pleno especializador da turma, conforme o caso, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo, dando efeito suspensivo a recurso, delegar atribuições a juiz de primeiro grau nas ações de competência originária, submeter ao órgão julgador competente questão de ordem para o bom andamento do processo, expedir mandado, determinar a remessa do feito para emissão de parecer. Essas são as competências do relator. Então, no que diz respeito à competência do relator na Justiça do Trabalho e, em especial, no TRT da 8ª Região, não há como se recorrer ao CPC antes de se recorrer ao regimento interno, que me parece ser muito amplo. Ele deixou uma amplitude, deixou inclusive a subsidiariedade aqui no início, negar seguimento a recursos na forma da lei. E, para concluir, não sei se tem meia hora, não sei se tem menos de meia hora, nem sei. Não tenho a menor ideia. Acho que não deve ter, não, né? Sabe? Tem? Olha lá. Para mim, eu falei 5 minutos, no máximo. Eu entendo que é princípio do direito processual do trabalho, como ensinou o José Martins Catarino, que o Sérgio Ferraz referenda, o da adequação da norma processual trabalhista à norma material trabalhista. Sem essa adequação,
é melhor acabar com a norma material trabalhista e nós vamos estar negando o cumprimento da Constituição. Não há qualquer mudança na aplicação do 769, cláusula de contenção. Isso também não está significando que eu estou aplicando em tiras o CPC só no que eu gosto, não. Eu vou aplicar naquilo que exista real subsidiariedade de acordo com o 769, compatibilidade e omissão, lacuna. E a lacuna não precisa ser uma lacuna, vamos dizer, própria, pode ser uma lacuna ontológica, pode ser uma lacuna axiológica, e isso aí vem sendo utilizado há muito tempo. E daqui desse livrinho do Sérgio Ferraz, eu tirei duas coisas que eu achei importantes. O processo trabalhista é uma instituição jurídica destinada, faltou dar, à atuação das pretensões fundadas nas normas substantivas, à tutela material, há que corresponder uma tutela processual. No ajuizamento da reclamação, é enfatizado o estado de subordinação. É nesse momento que mais precisa se fazer valer a desigualdade que tem que existir entre empregado e empregador e essa necessidade da Justiça do Trabalho suprir essa desigualdade, protegendo o hipossuficiente trabalhador. E é isso que reclama a proteção. É no momento do processo que essa proteção ela se efetiva, porque no dia a dia da empresa isso fica fora da possibilidade de qualquer manifestação do Poder Judiciário, mas é nesse momento que nós podemos fazer com que isso se efetive. E aí são essas o que eu, até o momento, né, porque, graças a Deus, a gente está aberto para mudar e para ouvir e refletir. Hoje eu estou dizendo isso, amanhã eu posso estar dizendo isso também, mas eu posso estar dizendo isso e mais alguma coisa, ou menos alguma coisa. Eu estou realmente aberta a reflexões, mas até agora é isso que eu tenho refletido sobre o tema, e eu agradeço. E já vou passar para o Fernando. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite que me foi formulado pelo desembargador Marcos Lousada Maia para aqui refletir junto com o doutor Pedro Bentes e a doutora Suzy Cavalcante Cury sobre esse importante tema que trata acerca da aplicação do novo CPC ao processo do trabalho, especificamente em relação ao poderes do relator. E é muito legal a gente discutir, conversar, refletir e se permitir convencer ou ter um interlocutor que se permita também ao convencimento, né? Nós não podemos ter uma posição, nem aqui, nem em outro lugar, onde se pretende discutir na academia, onde se pretende discutir de forma madura, né, os conceitos, as aplicações referentes ao mundo do direito, né, especificamente agora ao direito processual do trabalho. Nós não podemos nos permitir entrar nesse jogo de discussão ou nessas ponderações com pré-conceitos, né? Ao contrário, devemos nos desnudar de tais preconceitos e, de fato, tentar refletir para além deles, além das posições ou dos horizontes bem limitados, para que juntos consigamos reconstruir, né? Porque no Brasil muita coisa está sendo reconstruída, né? A oportunidade que nós vivenciamos atualmente é de reconstrução e de afirmação de nossas instituições, né? Nós vimos o que está acontecendo agora no nosso país, essa crise político-econômica, né, sem precedentes, pela primeira vez na história desse país, né? Nós temos um senador que está preso, né, por decisão do Supremo Tribunal Federal e com mandato, né? Isso é sintomático, não é à toa. Nós estamos em um processo de maturação democrática e o processo ele é também uma consequência dessa maturação democrática. Esse novo CPC, ele vem a lume desta mudança paradigmática que, na verdade, começou lá em 88, com a nossa Constituição. Infelizmente, ou felizmente, estamos demorando um pouco para maturar a Constituição de 88, né? Mas ela já dá sinais de que estamos em uma segunda onda.
A primeira onda foi logo após a Constituição de 88. E a segunda onda está vindo agora. Nós já estamos no segundo, como fazendo um paralelo aí no modelo econômico que vivenciamos a partir da Revolução Industrial. Eu diria que nós estamos numa segunda onda de revolução democrática no Brasil. Nós estamos agora começando a trilhar o caminho da solidez das nossas instituições. Isso é só o começo. Até bem pouco tempo nós enfrentávamos questionamentos acerca das instituições. Hoje não. Hoje a gente começa a realmente trilhar o caminho da construção desse fortalecimento das instituições. E o novo CPC, ele não é uma legislação nesse aspecto isolada, ao contrário, ele vem em resposta dessa necessidade de nós legitimarmos as nossas instituições. É necessário que a gente comece a não só enxergar a necessidade de legitimação para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo, porque eles têm necessidade de lá estar através do voto, através das eleições, mas é necessário também que nós temos e pensemos em legitimar o nosso Poder Judiciário, perpassando pela necessidade que as suas decisões, elas sejam, ao final e ao cabo, instrumentos dos direitos fundamentais que estão previstos na Constituição, sob pena de se desautorizar e de se desacreditar desse Poder Judiciário. E o que a gente está vendo agora nessa segunda onda, nessa segunda leva de maturação das instituições brasileiras a partir da Constituição, se pensar nesse refletir, eu também convido o doutor Pedro, a doutora Suzy bem colocou, mas o doutor Pedro para uma reflexão também de premissa. A lógica de construção, tanto do CPC de 73 como também do novo CPC, é a lógica da construção do processo do trabalho? Porque o novo CPC, quando diz no artigo 15 que as normas processuais trabalhistas, a norma processual civil, ela é supletiva em relação ao processo do trabalho, ao contrário de revogar o artigo 769, ele ratifica a autonomia do processo do trabalho. Antes, essa autonomia só era reconhecida pela CLT. Nós não tínhamos em nenhum dispositivo do Código de Processo Civil uma norma expressa que dizia claramente que o CPC ele seria, de fato, uma norma supletiva no caso de omissão ou de compatibilidade com a CLT. Não. Isso só nós tínhamos na CLT. O legislador processual civil, com pertinência ímpar, ele quis, com o novo CPC, trazer para as instituições que devem adotar esse modelo processual com vistas à eficácia e efetividade dos direitos fundamentais, jungidos a essa área de jurisdição, ele quis realmente transformar e tornar isso mais real, mas preservando o modelo já existente do processo do trabalho. Nós temos que verificar isso, nós temos que nos perguntar, nós temos que refletir sobre esse aspecto. Não foi o legislador, o doutrinador do processo do trabalho que disse, olha, o processo do trabalho é autônomo, viu? Porque a gente quer aqui um mercado de reserva para nós, o processo do trabalho ele tem princípios próprios. Não, foi o próprio legislador processual civil que reconheceu essa autonomia. E é necessário que esta autonomia, de fato, seja preconizada para que também nós não percamos lá adiante a lógica interpretativa do modelo processual que deve ser aplicado ao processo do trabalho. O processo do trabalho todo, ele é construído a partir de uma lógica de relações jurídicas materiais totalmente diversa daquela que origina o processo civil comum. Como bem colocado pela doutora Suzy, a relação jurídica material
trabalhista, ela pressupõe, ou dentro dela está inserida, essa diferença de sujeitos no seu aspecto econômico. Há aí uma clara disparidade. Há aí alguém que deva ou mereça ser protegido, né, às vezes de maior proteção ou menor proteção, mas há uma relação de hipossuficiência inserida na própria natureza da relação capital versus trabalho, seja que trabalho for. Porque hoje não se discute mais, como antes, de forma restrita, que a justiça do trabalho é a justiça do empregado, é a justiça do trabalhador, de uma maneira geral. Mas na relação de trabalho, em regra, nós temos essa sujeição de um elemento em relação ao outro, de um sujeito em relação ao outro. Então, essa premissa metodológica interpretativa, ela deve ser perseguida e utilizada por todos nós, intérprete, quando vamos, então, aferir a aplicação do novo CPC ao processo do trabalho. E, nesse aspecto, eu entendo, não tal como o Souto, nosso colega Souto, da qual eu sou admirador, fã de carteirinha, eu entendo que o novo CPC, ele tem sim regras que devem ser utilizadas por nós, porque são regras que avançam, tá certo? Mas tem determinadas regras que são completamente incompatíveis com essa logicidade que dá razão ao processo do trabalho. O processo do trabalho, eu defendo, não sou só eu, vários outros colegas, na verdade, ele nem deveria ser denominado direito processual do trabalho. Deveria ser direito do trabalho processual. Pela simples questão de que o processo do trabalho, ele existe a partir da necessidade de você instrumentalizar a eficácia de um direito que está inerente a uma relação de capital versus trabalho e a proteção desse hipossuficiente. Parece uma mudança apenas de nomenclatura, mas não é. No momento que a gente coloca o direito do trabalho à frente do processual, nós demos uma ênfase à necessidade de interpretarmos o processo do trabalho apenas, como a doutora Suzy colocou, mero instrumento, como é o processo civil. Isso não é algo que seja um valor que seja inerente ou isoladamente do processo do trabalho. O processo em si, já diria Cândido Lamarck, já diria Ada Pellegrini-Grinover, ele é instrumental. Isso não é algo novo e também nem é algo que seja privativo da doutrina processual trabalhista. Mas essa mudança de nomenclatura, mais do que nunca, agora, ela deve ser utilizada por nós. Eu creio que o artigo 15 do novo CPC, ele nos deu uma grande janela de oportunidade. Ele veio dizer assim, olha, pessoal do direito processual do trabalho, ou do direito do trabalho processual, revisitem a CLT. Revisitem a CLT. A CLT estava esquecida por muitos. É porque nós vivenciamos muito, doutor, a nossa realidade da 8ª região. Né? Se você verificar a praxis de TRTs de outras regiões, vocês vão dizer, não, isso aqui não é processo do trabalho. Não como eu conheço lá do estado do Pará e Amapá. Nós temos notícias, né, casos realmente, isso normal, em que TRT adota réplica de contestação, adota uma série, é CPC, né? É CPC. Então, essa oportunidade está sendo dada para todos nós que temos que refletir sobre o processo do trabalho. Precisamos buscar na CLT, mais do que nunca, a principologia que lhe afeta, a principologia que lhe serve de primazia, de premissa, de fundamento, para que não corramos também o perigo da facilidade, da subsidiariedade do CPC.
Porque para o desavisado, para aquele que não tem compromisso com esse caráter instrumental do processo do trabalho, é muito fácil utilizar 769, 769, 769 e aplicar quase de forma autômata ou automática o CPC. Então, é necessário, sim, que a gente, de fato, reflita. E eu entendo que o novo CPC, ele não pode e nem deve ser utilizado de uma maneira assodada em todo o processo do trabalho, a não ser naquilo que, de fato, lhe for compatível segundo a lógica do próprio processo do trabalho. E eu quero aqui comentar, porque eu preparei toda uma sistemática, mas eu prefiro, então, fazer o do advogado do diabo, né, principalmente em relação ao doutor Pedro, como uma visão processual civil, aqui não discorrendo, né? Está 2 contra 1, né? Só que não é não, doutor Pedro é a nossa excelência do processo civil, né, aqui no estado do Pará, quiçá no Brasil. Nós reconhecemos a autoridade do doutor Pedro, inclusive não tive a honra de ser aluno seu, doutor, mas queria, na faculdade na época da UFPA, a gente tinha os créditos que escolhia, né, e nunca coincidiu de eu ter vaga lá na disciplina que o senhor tinha cadeira lá de processo civil, mas teria sido uma honra ser seu aluno lá na graduação da Universidade Federal do Pará. Bom, o fato é que nós temos que verificar algumas situações levantadas pelo doutor Pedro e eu queria fazer aqui o do advogado do diabo. Por exemplo, o artigo que trata do novo CPC sobre a fundamentação da sentença. Salvo engano, é o artigo 489, né? Principalmente o parágrafo 1º, que trata todos aqueles incisos. Será que aquilo ali é compatível, deve ser aplicado ao processo do trabalho? Ora, nesse aspecto, nós temos aqui, na CLT, há muito tempo, desde 1943, eu diria, né? Uma regra que trata especificamente de como o juiz deve decidir. O artigo 832 da CLT, que fala que o juiz deverá decidir, né, e, especificamente, a apreciação das provas. Olha, o 832, ele é de uma atualidade que eu diria que até o novo CPC deu uma copiada, quando fala sobre a necessidade do juiz fundamentar na matéria fática o mais densamente possível, porque o 832 é de uma clareza ímpar, ele fala apreciação dos fatos. Né? Nós já fazemos isso há décadas, né? Desde que eu entrei aqui na 8ª região da magistratura, ano que vem a gente vai fazer 20 anos de magistratura aqui da 8ª região, a gente aplica essa apreciação fática, essa cognição exauriente, né? Essa necessidade de indicar os fundamentos, análise das provas, né? Então, eu entendo que nesse aspecto existe norma específica da CLT que trata dessa matéria. Então, nós não poderíamos aplicar esse artigo 489 porque não há omissão. Simplesmente não há omissão da CLT. Ao par disso, da questão da omissão, não há compatibilidade, porque o CPC ele tem uma lógica diferente, como eu falei há pouco. A premissa dele é outra. A lógica dele, de fato, é de um contraditório que pode se pretender, vamos dizer, diferido, longevo. Eu diria, longevo, um contraditório longevo. Acabei de enfrentar essa palavra que eu não sabia que existia. Um contraditório longevo, né? No processo do trabalho, o contraditório não pode ser longevo. Não quer dizer que seja um contraditório assodado. Mas o contraditório longevo não nos acolhe. Né? Não é o contraditório quisto pelo processual do trabalho. É necessário que a gente tenha, sim, um contraditório necessário. Olha só a diferença de graus, né? O contraditório longevo, o necessário e o assodado. É necessário que a gente tenha um contraditório necessário. E isso, a CLT, o processo do trabalho, ele preconiza, ele indica em vários momentos. Uma segunda questão que eu queria colocar, que infelizmente não dá para eu entrar em detalhes, eu queria mais debater sobre esse assunto, né? Vamos deixar para, quem sabe, futuramente um artigo, um pensamento, uma reflexão sobre essa questão,
é a questão da logicidade dos precedentes, né? Olha só, o modelo do novo CPC todo foi construído nos precedentes, na lógica dos precedentes. Você observa isso no microsistema, como bem colocou o professor Pedro, né? No microsistema do IAC, do incidente de demandas repetitivas, do IDR, dos próprios recursos repetitivos, tudo isso foi colocado pelo novo CPC. Essa lógica dos precedentes. Só que a CLT, ela não tem essa lógica. Nunca teve. Não só tem, como ela preconiza a ampla liberdade do convencimento racional, não livre, racional, do juiz na condução do processo. É isso que fala o artigo 765 da CLT. Os próprios recursos, a partir do 899, 896, 894, todos eles, agravo, embargos, recurso ordinário, nunca e não tem essa lógica dos precedentes. Infelizmente, o TST, por uma questão política, frise-se, muito bem colocado hoje de manhã pelo doutor Carlos Henrique Bezerra Leite, criou essa verdadeira aberração no processo do trabalho, que é a nova modalidade de precedente incluído. Olha, ele criou um microsistema em um sistema que não é forjado para isso, que é o microsistema do recurso de revista, e implantou lá a questão das demandas repetitivas. Não é a lógica nossa, nunca foi essa lógica. E tem uma razão de ser. O direito do trabalho, eu desde a faculdade aprendi isso, é um direito por vir. O processo do trabalho como instrumento, ele deve ser o mesmo. Há necessidade de uma construção permanente do direito do trabalho e do processo do trabalho. E essa necessidade dessa transição, dessa mutação permanente, ela tem uma clara finalidade, que é preservar a atualidade da legitimidade do Poder Judiciário trabalhista em relação ao capital e trabalho. O capital e o trabalho não é uma relação estanque. E é por isso que OJs são a todo momento modificadas, súmulas são revistas, decisões judiciais trabalhistas também são revistas. Ora, só vamos fazer uma reflexão sobre a economia e a política do último século. Quanto mudou? Essa mutação constante da relação capital e trabalho, que antes nem se falava em terceirização, nem se falava em globalização, nem se falava em quarteirização, quinteirização, isonomia entre terceirizado e empregado de tomador de serviço. Isso tudo representa mutações da relação capital e trabalho. E o Poder Judiciário trabalhista, ele precisa não ter o precedente como algo que seja cristalizador de sua jurisprudência, por uma necessidade de mudar também. Não é algo que seja uma omissão do legislador. Não, ao contrário, o legislador processual trabalhista, ele quis exatamente permitir ao Poder Judiciário trabalhista essa mutação, para que ele se adeque, de fato, ao fato social que origina a sua necessidade de existência. Então, a questionar se, de fato, nós podemos aplicar essa logicidade dos precedentes ao processo do trabalho. Se é compatível com as premissas informadoras do processo do trabalho. Um ponto apenas de reflexão, tá? Uma outra questão também que eu queria colocar é em relação ao poder do relator, especificamente, né? Já se foi falado muito quais os poderes que ele tem. O TST, através de súmula de OJ, já desde o 557, que era a norma
que é, de fato, a norma do CPC atual, que garante esses poderes do relator, já diz, a Instrução Normativa número 17, de 99, também já o fala, que essas normas do CPC em relação aos poderes do relator se aplicam também ao processo do trabalho. Eu acho que isso, de fato, é compatível e vem a lume a necessidade da celeridade, da duração razoável do processo, de fato, tudo isso aí merece. Mas eu vou um pouco mais além. Esses poderes, né, do relator, será que é uma faculdade? Na hora em que o direito processual como um todo, vamos lá tratar do direito constitucional, direito processual constitucional ou direito constitucional processual, depende da corrente doutrinária que se vá estudar. Na hora que nós entendemos que há princípios constitucionais processuais que devem permear todos os nossos processos, civil, trabalhista, penal, um deles, o duração razoável do processo, né? Na hora que eles exigem de nós a necessidade de uma resposta rápida ao jurisdicionado, e o novo CPC, ele é claro, diz, incumbe. Ele não diz, é facultado, poderá. No momento que o desembargador, o ministro e o relator, ele tem em si, nas suas mãos, um recurso, uma remessa necessária, uma ação originária, aonde cabe a utilização dessa decisão monocrática, será que ele tem a faculdade? Ele tem um dever. Né? E isso eu acho que é também um ponto de reflexão que nós levamos, porque o que nós verificamos é, às vezes, levar sempre para o colegiado e, de fato, isso pode dar à parte uma procrastinação em termos de decisão final do processo. Então, precisamos também refletir sobre isso. Uma outra colocação que eu queria salientar é a questão do IDPJ, que é o incidente de desconsideração da personalidade.